Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevista e, claro, construção do conhecimento. Há um tempo atrás, sempre usávamos o seguinte bordão: imagina na Copa. A Copa do Mundo está às portas. Será que esse bordão, esse chavão, ainda é válido? Ainda podemos nos questionar, imagina na Copa? Para conversar sobre Copa do Mundo, pontos positivos, negativos, enfim, o que está em jogo atrás disso, eu acolho hoje os meus convidados. O professor Paulo César de Souza, que é professor da Unipar, do curso de Direito e também advogado, e o professor Hamilton Ruiz Garcia, professor de Educação Física e diretor do Colégio Estadual Doutora Zilda Arnes. Sejam muito bem-vindos. Não vou dizer a esse bate-bola, mas a esse bate-papo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, ou seja, os aspectos esportivos que estão em jogo, que nós sabemos, mas também algumas nuances que estão escondidas ali. Obrigado pela presença de vocês. E para começar a calibrar o nosso debate, professor Paulo, o que é o famoso padrão FIFA, que tanta gente fala para a Copa do Mundo? O que está por trás dessa expressão padrão FIFA? Bem, o padrão FIFA, ele quer aqui expressar sim a ideia de que, a partir do momento em que um organismo internacional, uma instituição internacional, tal e qual a FIFA, ela propõe a realização de um evento esportivo ou de qualquer outra natureza, nós aceitamos as regras do direito internacional. Assim é que, em 2003, essa história ela começou em 2003, quando o Brasil se candidatou para ser sede da Copa do Mundo, ele sabia que teria que aceitar, acatar as regras, a política da FIFA. Essa é a condição para ser uma sede de Copa do Mundo. Sim, exato. Se não aceitar as regras, caiu fora. Sim, aí a Federação Internacional de Futebol, ela diz, olha, então você não me serve. Se você não quer as minhas regras, aquilo que eu organizo, então você não tem condições de receber o meu evento. E a FIFA ela tem algo assim interessante, que hoje a FIFA ela tem o maior número, ela tem até mais do que a ONU, número de países agregados a ela. É mesmo? Ela tem mais poder, assim, não vou falar poder mundial, mas mas abrangência. Assim, mas né? ela tem uma abrangência maior do que a ONU. Então é a entidade que tem o maior número de países agregados a ela. Então ela tem um poder, assim, você pode perceber que às vezes a gente conhecia, sabia o nome do presidente da CBF, mas a gente não sabia o nome do nosso ministro de esporte. Então geralmente até a questão de poder, então era mais conhecida a figura de influências, né? Muito do maior. Ricardo Teixeira, antigamente, né? Do que do próprio ministro, já que mudou alguns ministros. Corriqueiramente está mudando, né? E nesse sentido, esse padrão FIFA que tem umas regras de direito internacional, esse direito ele sobrepõe às vezes ao direito do nosso país ou não? Por exemplo, o Estatuto prevê que não se tenha em estádios venda de bebida alcoólica. O padrão FIFA, ele prevê isso, me parece, né ou não? Exato. Nós temos aí, no caso, o Estatuto do Torcedor. De acordo com o Estatuto do Torcedor, nós não podemos ter a venda, o consumo de bebida alcoólica nos estádios. Porém, a partir do momento que você quis ser sede da Copa, você abriu mão da tua regulamentação, que aí vai valer aquilo que se chama direito internacional e não o direito nacional. Nós abrimos mão do nosso estatuto. Nós falamos, olha, para esse evento, que vai ser realizado apenas para esse evento internacional chamado Copa do Mundo, a 20ª edição da Copa do Mundo não será regulamentada, disciplinada pelas normas do Estatuto do Torcedor. E a questão da segurança do evento, o país sede é responsável por isso? Também, ele tem essa responsabilidade, porque ele deve oferecer o suporte para tanto, né? Essa questão de segurança não só na questão de Copas do Mundo, no tocante de futebol, mas também em Olimpíadas, sejam as Olimpíadas de inverno, sejam as Olimpíadas de outros esportes. Quando ele fala esse padrão em relação ao poder da FIFA, a gente lembra o caso agora da Portuguesa e do Fluminense, em que todos temiam que o caso chegasse até a FIFA. Porque caso chegasse até a FIFA, as sanções podiam sofrer até em relação à Copa do Mundo. Então todo mundo não querendo que vá até a justiça comum para que o país ou a CBF não sofra punições severas ali, né? Porque, e na verdade, é que como já ocorreu outras histórias com o Fluminense, nós, famoso, então né? voltou. Então, na verdade, a CBF fez valer o regulamento. É que, na verdade, tem coisas por trás que aconteceram por trás aí, com certeza. Desculpa a minha ignorância, eu não acompanho muito reportagens esportivas, notícias esportivas. O que aconteceu afinal? Caiu ou não caiu o Fluminense? Caiu. Caiu. A tabela já está pronta do Brasileirão de 2014 e não tem a Portuguesa, está fora. E o Fluminense se manteve na primeira divisão. É bom. A única coisa que a gente não sabe é se fosse o contrário,
Se a FIFA, se havia a denúncia, né? Já que o Fluminense já não é a primeira vez que ocorre. Então, por isso houve primeiro aquela indignação, todo mundo agora não vou acompanhar mais futebol, não acredito mais, mas realmente eles fizeram valer o que está no regulamento. Então, o regulamento é claro, né? Professor Paulo, na tua opinião pessoal mesmo agora, quais são as vantagens de um país ser a sede de uma Copa do Mundo? Eu penso que várias. Se você for pensar que em um evento esportivo, você pode estimular, e foi essa a ideia, quando o Brasil se candidatou em 2003, o estímulo econômico, o desenvolvimento do trabalho, a infraestrutura que você pode dar ao país, ela é muito grande. Nós temos que considerar o seguinte, existe aquilo que se chama veia turística. Qual é o turismo no Brasil? Seria apenas o pão de açúcar no Rio de Janeiro? O que nós temos na imagem internacional do Brasil em termos turísticos? Como atrair mais turistas para gastarem dinheiro aqui? Será que nós poderíamos nos colocar em um patamar competitivo, a exemplo do que acontece na Austrália, na Europa, tanto ocidental quanto oriental, e atrairmos mais turistas? Seria uma boa medida, é uma boa providência. Nós temos na Copa, sim, a possibilidade de um evento que possa divulgar melhor a imagem positiva do Brasil. Não apenas aquele país de que, olha, o Brasil é o país do Carnaval, de Carmen Miranda, de Pelé, cuja capital é Buenos Aires se fala espanhol. Exato, nós temos que vencer esse estereótipo. Nós temos que mostrar que o Brasil tem muita riqueza cultural. E essa riqueza cultural bem infraestruturada, ela pode dar ela pode servir como mola de propulsão econômica. Daí que eu vejo que o sonho em 2003, quando o Brasil se candidatou para a Copa, eu vi assim como uma mola de propulsão econômica. Era assim um discurso, um argumento muito válido. Então o nosso sonho era pertinente. Nós somos o país do futebol, porque o país do futebol, aquele que mais venceu Copas do Mundo, não pode sediar. E nós ainda temos uma questão cultural, nós temos que superar o trauma de ter sofrido a derrota para o Uruguai em 1950. Esse trauma cultural nós temos até hoje. Agora é a vez de tentar dar a volta por cima, né? Exato. Aí vem aquele desafio. Se nós pensarmos que em 2007 nós estávamos no auge do desenvolvimento econômico brasileiro, nós não estamos nesse momento, nós não estávamos tal qual esse momento de crise internacional por que passam os países emergentes. Isso, em 2003, o Brasil se lança como candidato. Correto. E quando foi oficializado que o Brasil seria sede da Em 2007. 2007. No final do ano de 2007. Portanto, nos foram dados 7 anos. O Brasil foi o país que mais teve tempo para se organizar, se estruturar para uma Copa do Mundo. Olha que dado importante. E na tua opinião, professor Hamilton, por que talvez a gente não conseguiu, não sei se é a expressão correta, ou uma visão minha apenas, dar conta do recado? Porque nós estamos atrasados com as obras, né? Não só dos estádios, que alguns não estão prontos, mas da estrutura também para acolher esses turistas, esse veio turístico que nós vamos ter, né? Com certeza foi a falha de planejamento. Planejamento. Eu acho que o planejamento ele é fundamental em qualquer área. E eu acho que essa questão política nossa, o planejamento, assim, a gente vê que tem muitas coisas que tudo depende de Congresso, de Senado e leis estaduais. A gente viu aqui em Curitiba, infelizmente para o nosso estado, que é muito bem visto lá fora, né? Como uma cidade, fala muito do meio ambiente, do transporte de Curitiba. Da organização, né? E da organização Cidade Limpa, né? Com vários pontos turísticos e a cidade que ficou aos olhos do mundo. Será que vai ter em Curitiba? Então, para nós, ficou feio para nós, que é um estado, e a região sul, ela é bem mais industrializada, organizada, mais do que a região norte e nordeste, né? E nos doeu muito. Então, eu estava no colégio, nossa, vou entrar aqui no site da UOL para ver se nós fomos aprovados ou não. E realmente isso nos dói muito, principalmente partindo da nossa capital paranaense, nos doeu muito. Mas eu, com certeza, eu acredito que seja falta de planejamento, o abuso também dos gastos públicos, né? Foram dinheiros nossos impostos que geraram para construir esses estádios. Mas com certeza vai deixar bons frutos. O professor Paulo, ontem, vindo de Curitiba para cá, com um taxista, comentava sobre essa questão da Copa, e ele falou assim para mim, não, esse atraso aqui em Curitiba se deve à morosidade do Estado para financiar o dinheiro. O Estado nosso é moroso mesmo para isso? Era obrigação do Estado financiar isso ou não? Não era obrigação do Estado patrocinar isso. Um mecanismo que poderia ser usado politicamente, ou juridicamente, melhor dizendo, seria a parceria público-privada. E aí o Estado ele quis ser parceiro porque viu nisso uma perspectiva de vender uma imagem, de otimizar a economia.
Acontece que malogrou a economia estadual. O governo estadual hoje ele passa por uma dificuldade muito séria, comprometida quanto à sua folha de pagamentos. Então, aquilo que veio de nomeações de servidores e tudo mais, essa transformação com parte de pessoal, aposentadorias, comprometeu sensivelmente a arrecadação do Estado. E esse é um dos motivos, talvez, para essa morosidade de financiamento. Também, basta você considerar que o Estado do Paraná, no orçamento da União, ele é o 26º. 26º? Isto. Apenas um Estado recebe menos dinheiro da União que o Paraná. Nossa. Todos os demais estão à frente do Paraná. Tem motivos para isso? Não? Alguns falam que são questões de ordem político-partidária. Há, sim, essa argumentação. Aí, até que ponto ela é plausível ou não é plausível, não vou ter agora condições de dizer sim, isso. sim. É de se pensar nesse Exato, sentido. é de se pensar. Nós vamos para um intervalo, aí depois voltamos um pouquinho comentando mais alguns aspectos positivos, mas também negativos da situação nossa na Copa do Mundo e quais são as visões de vocês para o próprio campeonato da Copa do Mundo. Professor Hamilton, quando a gente fala de Copa do Mundo e a gente usa esse bordão, imagina na Copa. O que você imagina? Como é que é a tua perspectiva de análise de Copa do Mundo? Bom, eu como fanático por futebol, eu esperava até que o calendário fosse mudado. Até o calendário escolar. Porque como eu amo futebol, então eu esperava assim que as aulas iniciassem até antes, para que no mês de junho ali... O mês todo de férias. O mês todo eu pudesse acompanhar todas as partidas. Então esse era o meu foco enquanto pessoa. Eu, enquanto gestor, diretor de escola, logicamente ia complicar bastante o nosso calendário. Mas assim, é um cenário de bastante alegria, né? Porque Charles Miller, quando chegou ao Brasil com aquelas 2 pelotas de couro, trazendo da Inglaterra, assim, foi um casamento perfeito. Então ali, e engraçado, quando o futebol chegou ao Brasil, ele era praticado praticamente pela elite, pela aristocracia. Então não chegava, até esse tempo atrás tinha uma novela, e eu lembro que era só pessoas da elite que praticavam. E eu lembro que daí tinha um negro que jogava muito bem, e ele queria lá jogar, mas eles não aceitavam. Até quando ele conseguiu jogar no meio dessa elite, e ali ele se identificou muito com o Brasil pela alegria, pela espontaneidade, pela criatividade. Então, como o nosso país é até um país de dimensões continentais, a gente pode diferenciar isso até a questão de como jogar. Se a gente pegar aqui no sul do país, ali mais para o Rio Grande do Sul, você vê que é um futebol mais de força, de pegada, né? É mais de muita raça. Se a gente vem aqui para São Paulo, para Minas, Nordeste, é um futebol mais descontraído, mais alegre, mais de malandragem, que era o caso de Neymar, né? E outros tantos que passaram. Mas, assim, eu acho que é um momento onde que agora todas as torcidas viram uma só, até os corintianos ajudam a somar com... Por que até os corintianos, professor? Porque geralmente quem só torce para o Corinthians quem é corintiano. Então, assim, eu acho que realmente todos se unem porque, assim, é muito gostoso. Eu lembro na época da conquista de 94, eu era recém-formado, e eu lembro, assim, que as diferenças sociais, elas desaparecem, né? Porque quando você vem para a avenida comemorar, é todo mundo se abraçando, é pobre, rico, preto, branco, japonês, então não tem muito essa das classes sociais. Então até as diferenças sociais, elas desaparecem. E eu acho que isso é muito gostoso na Copa, porque nos traz, eu lembro de muita alegria. Eu lembro de 94, eu era muito criança ainda no de 82, mas eu acho que eu trocaria, porque aquela seleção de 82 realmente ela nos fez, assim, talvez foi o futebol mais lindo que eu vi uma seleção jogar, foi aquela Copa de 82, aquela não me sai da cabeça, mesmo muito criança. E você acha que a seleção, em termos agora de opiniões, né, de esporte, a seleção tem alguma possibilidade de ser campeã? Eu acho que muita. Eu acho que se o Brasil jogar o que jogou na Copa das Confederações, mostrando que quem somos nós e jogando assim, não deixando o jogador... Eu acho que taticamente eles foram, principalmente eu vejo aquele jogo contra a Espanha, eu acho que nós fomos, lógico, felizes naquele primeiro gol que foi logo de imediato, que acho que mexeu com a estrutura da Espanha, mas com aquela pegada, um Brasil solto, leve, mas com muita vontade. Isso a torcida na arquibancada, e nós aqui de casa, né? Passando essa energia para os jogadores, eles se comprometerem e se jogarem, se doarem para essa seleção, eu acho que é muito difícil a gente perder. Podemos perder, porque futebol é uma caixinha, não quero que tenha um maracanaço de 50, né? Como agora aconteceu em Sochi, lá que a Rússia também acabou perdendo para a Finlândia também, que é algo inesperado, né? Mas eu acredito que nós temos grande chance, sim, com certeza. Senhor Paulo,
tua opinião esportiva, futebolística sobre a nossa seleção. Eu estou muito apreensivo. Eu quero ver o Brasil ser campeão, mas eu não sei até que ponto haverá um comprometimento dos atletas, porque nós viemos aí de uma operação de urgência ao substituirmos o Mano Menezes, que era um projeto, que aí de repente ele foi sufocado, e aí colocaram o Felipão na cabeça, porque o Felipão ele tem um estilo mata-mata. Se você verificar, depois que o Brasil começou o campeonato por pontos, nunca mais o Felipão foi campeão. Em torneios que é pontos seguidos, ele não foi campeão. Mas na estratégia mata-mata, que é a pegada o critério dele da Copa, nisso ele é eficiente. Tomara que a técnica dele funcione. Ele se fecha até conseguir cavar espaço para o gol. O Hamilton ele pode pegar e me Isso é muito bem falado pelo professor Paulo, porque se a gente pegar o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil, você vê que ele é o mesmo time que foi rebaixado. Eu, como palmeirense, eu sei disso. No mata-mata, o Palmeiras foi rebaixado com o Filipão ou não? Já no final, ele que conduziu. Ele conduziu a vitória do Palmeiras na Copa Brasil. Isso eu sei porque eu sou coxa branca. Ele afundou depois. Os dois. Com ele, o Palmeiras foi em declínio, porque não tinha uma equipe. Ele mesmo dizia, eu queria ter jogadores, não me deram jogadores para eu trabalhar pontos corridos. Ele só foi campeão brasileiro quando era mata-mata. Quando começou o sistema ponto corrido, ele não foi mais. Aí sim, foi o grande campeão de pontos corridos no Brasil. Me corrija o Milton, só me engano, é o Muricy. Pelo São Paulo. E é bem interessante, Paulo, colocar essa história de mata-mata, porque assim, eu trabalhei muito tempo com futsal, competição, e é bem diferentes situações. Quando a gente joga Campeonato Paranaense, categorias de base, é sistema de mata-mata. Você vai, final de semana, joga lá em Cascavel, 4 equipes. Das 4, classificam 2 para o próximo seguinte. Então, é muito adrenalina, muito lá em cima, muita pressão psicológica, isso a nosso nível. Então, imagina a nível nacional. Então, assim, é diferente pontos corridos que você acha que dá tempo de correr atrás. Agora, o mata-mata, não. Então, é muito interessante essa forma de disputa e, realmente, o Felipão, nessa área, eu acho que ele talvez... eu gostei dele porque ele tem essa empatia com a torcida, ele conseguiu resgatar esse futebol arte, essa alegria, que agora o Brasil, através, acho que até da Copa das Confederações, da maneira como o Brasil se portou, eu acho que nós voltamos a acreditar. Eu, pelo menos, estava um pouco descrente, agora eu acredito. Com certeza acredito. Senhor Paulo, falando em Copa Confederações, agora não análise esportiva, mas como é que você viu a postura do Brasil a organizar a Copa das Confederações? Chegou ao patamar que a FIFA queria ou não? Eu penso que sim. É lógico que pode ter havido um ou outro contratempo na questão de mobilidade, mas eu não me lembro assim, de nenhum episódio grave que tenha merecido censura por parte da FIFA na organização desse evento. A questão dos protestos que nós tivemos na Copa das Confederações e que podem se repetir agora na Copa do Mundo e que a própria presidenta se pronunciou a semana passada, né? Qual a tua análise sobre isso? Eu penso que vai haver, sim, manifestações, só que eu não sei como que o Estado, cujas instituições hoje precisam ser revistas seriamente, até que ponto ele vai saber se comportar para controlar isso. A manifestação ela é necessária, porque ela serve para dizer, não está tudo bem, algo precisa ser mudado, algo precisa ser transformado. E é momento de visibilidade do Brasil diante do mundo também. Sim. Que nós temos aquela imagem que diz Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, nós somos o país cordial. Até que ponto, efetivamente, somos nós tão cordiais? Que engolimos algumas situações muito estranhas na área política, por vezes. Senhor Paulo, o senhor Hamilton falou um pouquinho no bloco anterior do Brasil com dimensões continentais. O Brasil realmente é um continente. Me parece que na Copa da Alemanha, que foi considerada a melhor Copa de todos os tempos, eles fizeram a Copa, se não me engano, com 5 ou 7 sedes de jogos. O Brasil tem 12. Você acha que realmente é necessário 12 sedes de jogos ou não? Eu penso que não. Não? Não. Porque aí, aquilo que discutimos também em outro bloco, tem a questão turística. A partir do momento que você decidiu dividir em 12 as séries dos jogos, você quis difundir, você quis dar uma abrangência maior para a divulgação turística do Brasil. Nós poderíamos ser concentrados na região sul e na região sudeste, que são melhores estruturadas, que a região norte, por exemplo, que o próprio nordeste, só que com isso nós teríamos, como que dizer, uma certa discriminação quanto a eles. E aí, então, o que eu quero é divulgar o Brasil ou parte do Brasil? Eu
me ocorre a ideia de que seria bem melhor você concentrar em poucas sedes, que aí você poderia otimizar melhor o sistema de mobilização, de mobilidade urbana, a questão da infraestrutura de aeroportos, porque basta considerar que o Brasil tem a estrutura aeroportuária de 1950, do pós-guerra. Então, por isso que eu precisava da Copa para modernizar. Então, eu vou modernizar e vou estruturar aeroportos em 12 cidades, para as quais eu quero vender turismo. E o Nordeste é uma grande fonte turística. Com relação ao sul do Brasil, o Nordeste é turismo, né? Exato. Então, por isso que foi feita essa ampliação de sedes. Ela não seria necessária, ela foi conveniente. E para fazer isso, essa conveniência, a FIFA teve que dar um respaldo, um apoio, aprovação ou não? Ela teve, sim, ela teve uma ocasião em 2010, quando ela, aliás, não foi 2010, foi em 2008, 2009. A organização, é um fato curioso esse, a FIFA ela tinha que divulgar as sedes da Copa em 2008. Eles também atrasaram? Eles também atrasaram e só divulgaram isso em 2009. Então é um fato curioso. Não é apenas o Brasil que tem a fama de desorganizado quando vem o secretário da FIFA e nos diz que nós merecemos um chute no traseiro. Mas também eles se desorganizaram, que eles também atrasaram aquilo que havia sido planejado. Interessante. Senhor Hamilton, você que é um gestor de projetos lá onde você atua como diretor, como é que a gente tem que fazer para não transformar esses espaços, por exemplo, a Arena Amazonas e outros, em elefantes brancos sem utilidade? Qual é a gestão que o administrador tem que fazer para realmente usar um estádio, por exemplo, onde não se tem muita tradição de futebol, Amazonas, Brasília e Cuiabá, por exemplo? Não tem grandes times de expressão. Na verdade, eu acho que você pode valorizar o que você tem em casa. Em termos de seleções, as que estão vindo competindo aqui, eu acredito assim, eu acho que a seleção americana é uma das mais prejudicadas pela questão do transporte. Então, eles vão viajar muito, mas muito mesmo aqui dentro do nosso país. E eles já reclamaram disso, pelo Já jeito. reclamaram disso. Mas não tem outra solução. Então, assim, quando você oferta só para uma região, fica mais fácil você concentrar forças ali. E neste caso, eu acredito que o Paulo esteja certo, assim, você vai divulgar a nossa cultura do Nordeste, do Amazonas, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, né? Então você está mostrando para o mundo cada parte do nosso país. Eu acho isso interessante. E principalmente que você tem que fazer uma adequação aviária, de transporte terrestre, por mar. E eu acho que isso, bom, se tivesse acontecendo no tempo correto, se tivesse havido aquele planejamento. Mas assim, eu acho que nesses estádios, eu acho que você pode, através dos grandes shows, porque a gente sabe que o Nordeste tem grandes shows, por exemplo, um estádio que está ficando fora da Copa do Mundo, eu acho que nem foi candidato, eu acho que é o estádio do Palmeiras. Eu acho que vai ser o segundo estádio mais moderno do mundo. Do mundo? Do mundo. Então, o Palestra Itália vai ser um dos melhores estádios do mundo. Lógico que agora, acho que do Barcelona, já tem tanto o Real como o Barcelona já estão projetando outros. Mas, se eu não me engano, li essa semana passada, é o segundo ou o primeiro estádio do mundo, é o Palestra Itália. Então, quando eu imagino eu estar morando lá, o que eu tenho que fazer para não ficar parado? Eu acho que, na verdade, tem que levar a população a conhecer, criar meios para que ele vá lá conhecer esse espaço, e você dê oportunidades para comunidades locais, para regionais, para estar aí fazendo eventos de grande porte, para que ele possa utilizar esse espaço. Nós não podemos acontecer como aconteceu com o nosso centro poliesportivo, onde desde a primeira vez, quando fez o gramado, teve que já trocar aquele gramado, porque foi mal pensado na questão da drenagem, aí teve que cortar de novo a grama, tirar a grama, colocar de novo, e depois está naquele absurdo que está quase... Está uns 200 metros do meu colégio já, hein? Está enorme. Você não tem ideia do tamanho de lá. Literalmente indo para o buraco. Enorme, enorme. Realmente é um espaço, não sei onde foi a falha, mas realmente, se eu estivesse ali por perto, eu teria medo ali, porque realmente é muito enorme aquele buraco. Deixa eu ver que situação. Senhor Paulo, como é que funciona? Qual seria uma grande ideia de projeto de gestão para não deixar para escanteio esses estádios construídos onde nós não temos expressão futebolística tão grande? Eu penso que é implantar uma política desportiva séria. Assim como aconteceu na África após a Copa Mundial, lá, nós também teremos que, em alguns lugares que são sedes da Copa, transformar os estádios para complexos esportivos, para otimizar. Eu sou partidário de que você incentivar a política desportiva é você prevenir políticas de segurança pública. Vou tentar ser mais claro. Você, ocupando a criançada com o esporte,
você vai evitar que aquela criançada vire nóia no crack. Então eu penso que nós não podemos ter medo de mudar. Tudo bem, não serve para futebol? Vamos transformar ali uma pista de atletismo. Coloque lá em volta ali uma pista de atletismo e para outros esportes. Nós não temos por que ter esse receio. Aliás, o próximo desafio esportivo brasileiro são as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Sim. E aí, o que será feito com o complexo que vai ser feito lá? A Olimpíada. Ele será redirecionado para outras modalidades. E é assim que nós temos que pensar. Tal e qual aquele livro, Estou Mexendo no Meu Queijo, vão mexer no queijo. Nós temos que entender que a sociedade se transforma. Eu não posso pensar que tudo seja só futebol, eu criei esse espaço para futebol, ele tem que ser só para isso. Não. Aqui em Umuarama, por exemplo, no estádio Gigante da Baixada, ali sempre foram desenvolvidas as provas de atletismo, quando havia pista. E nunca teve uma pista de qualidade com tatame. Interessante. Com certeza. O tempo aqui é ingrato, nós já encerramos o tempo, infelizmente, e fica o convite aberto para vocês. Depois da Copa do Mundo, vocês vão voltar aqui para a gente fazer uma análise, uma avaliação de como vocês perceberam as situações econômicas, de direito, esportivo, etc., desse evento grandioso, que é considerado o maior evento do mundo, na Copa do Mundo. Mas obrigado pela presença de vocês, esse espaço de vocês, podem voltar sempre que quiserem. Obrigado. Nós agradecemos e esperamos voltar com a verde e amarela. exatamente, né? Comemorando com a sexta Quando você estrela, falou né? verde e amarela, eu pensei que você ia dizer só verde do Palmeiras. Né? É verde e amarela, então tá bom, aí pode votar tranquilamente, tá bom, gente? E obrigado a você pela audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.